muito bem-vindo, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellita, um podcast que a gente vai falar de carreira, desafio profissionais, conquistas e tudo que constrói a vida profissional de uma pessoa. Antes de eu apresentar aqui o meu convidado, que é chiquérrimo, e é mesmo, eu vou pedir para vocês se inscreverem, apertar o sininho, dar um like ou dislike, tanto faz, contanto que dê engajamento aqui, tá bom? Que a gente não agrada a todo mundo. E agora com vocês, Charles Caan. Caan, né? Caan, isso. Seja muito bem-vindo ao Pod Wellita. Estou muito feliz obrigado por você ter aceitado o convite, que eu sei que a sua vida é uma loucura. Graças a Deus. Graças a Deus, isso é importante. Exatamente. E muito obrigado por você estar aqui, Obrigado Charles. pelo convite, é um prazer, né? Tudo meu. Estar aqui, compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido aí os últimos 30 anos, né? 30 anos, só 30 anos, né, gente, de carreira. Não sou velho, tá? Eu comecei muito cedo. Eu também falo que eu já fiz tudo que eu tinha que contribuir, o que eu tinha que contribuir, agora, né, vamos receber. Charles, o Pod Wellita, ele tem aí um objetivo da gente compartilhar a carreira profissional, mostrar a construção dos profissionais. Porque quando a gente vê uma carreira pronta, todo mundo fala, nossa, que sorte, né? Exatamente. Mas quando a gente vai entender a carreira das pessoas, a gente fala assim, está no lugar certo, né? Uhum. Então, assim, quem é o Charles Caan ou só Caan? Como você quer ser chamado? Pode me chamar Tanto de Charles, ou Caan, Charles, ou tá Tony bom. Stark, Tony- ou Peter Parker, fica a critério, né? Não tem essa Eu frescura, vou começar não. pelo começo, Tá. né? Da tua carreira, né? Para você chegar onde você chegou, Uhum. como que você... Quem que é o Charles, né? Tá. De onde, como eu costumo brincar, da onde veio o espermatozoide, né? Sim. Né? Filho de quem? E, assim, a sua carreira profissional, em que momento que você escolheu, como que você se descobriu, né? Porque carreira profissional, às vezes, ela vem natural, mas também tem algumas que a gente fala, não, alguém tem uma influência. No meu caso, a primeira faculdade que eu fiz teve uma influência, Sim. então me conta. Então, basicamente é o seguinte, só vamos falar da humanização da marca, porque eu acho que é uma quebra de gelo Nossa, aí, né? isso. Então, assim, Boa. o Charles surgiu lá com o seu Kut, a dona Silvia, Tá. lá em 77. Eita. Tem o meu irmão, o Anderson, né? Então, assim, tem toda uma história da família. Tá. A história do meu design, da minha agência, surgiu de uma forma, assim, bem inusitada, vamos falar Tá. assim. Minha mãe disse que desde pequeno eu desenhava, via desenho, perna longa, sempre gostei disso. Então, assim, eu acho que estava já um pouco no sangue Tá, em relação à coisa do desenho. tá bom. Eu fiz colégio técnico, sempre desenhei muito MTV no colégio, né? Os M's diferentes, com Nossa, coqueiro. é A verdade. professora Rosana vai lembrar se ela assistir esse vídeo. Que legal. Muito coqueiro, M e tal. E aí eu fiz colégio técnico no colégio José de Anchieta, ali na Vila Prudente. Tá. E eu tinha que fazer um estágio. O meu pai trabalhava com chapas de aço, nada a ver com a nossa área. Ele falou, parece que o dono da empresa tem um amigo que tem uma agência na Avenida Brasil e ele parece que vai te dar um estágio ali para você complementar e acabar o curso. Tá. Eu fui lá para ter esse estágio, fiquei esperando durante horas o diretor de arte. Ele chegou para mim numa mesa de reunião e falou assim, bom, você só tá aqui por causa de indicação, você não vai ser ninguém aqui dentro. Isso eu tinha 13 para 14 anos. Que bom pro menino de 13, 14 anos. E ele falou assim, aqui você vai ser um estagiário o resto da vida porque você só tá aqui porque o seu pai pediu pro dono, que é amigo do dono aqui, X. Caramba. E ali eu decidi que realmente eu não queria ter um chefe igual aquele imbecil. Sim, concordo. E toquei minha vida e resolvi, né, que eu falei, eu vou trabalhar por conta. Nesse meio tempo eu comecei faculdade, né, acabei o colégio e eu queria um computador. Como qualquer criança, queria ir pra Disney, né? Sim. Conhecer a Disney, o Magic Kingdom, né? E meu pai falou, olha, a gente era de classe média baixa. Meu pai falou, olha, eu tenho dinheiro ou pro computador, que era um 386, né? 386. Ou eu tenho dinheiro pra ir pra Disney e tal. E ali eu preferi o computador. E foi ali que eu acho que começou toda a história do que surgiu a Caan. A princípio chamava Can, que Can. pode, né, em inglês. Nossa, muito... Tipo, é muito... Quando eu vi Ken, né? Tipo, falei, caramba, meu. Sim. É muito poder que tem esse E aí- nome, né? E aí acontece, eu comecei a fazer... Tudo que eu sei de computação gráfica, eu nunca fiz curso, né? Aprendi a vetorizar Sério? na unha. Então, eu vou falar um pecado aqui. Eu comecei com Corel 2, Corel Draw, pelo Aí amor de vocês Deus. façam... Corel Draw, tudo bem, mas tive que começar.
Então, assim, a gente tinha um videocassete Toshiba, que isso eu sempre falo nas palestras. Tá. Ele pausava durante 5 minutos, não sei se você lembra, o vídeo Toshiba 4 cabeças. Sim. Eu desenhava na mão, na prancheta, e eu escaneava com scanner Gênios, na época que era aquele de mão. Sei, lembro. E comecei a vetorizar no CorelDRAW em relação a isso. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na faculdade. Tá. E eu acho que o grande diferencial que eu aprendi na faculdade foi como que eu gostaria que fosse o meu escritório e não onde eu trabalharia. Eu acho que essa é a grande diferença. E no primeiro ano de faculdade, eu já trabalhava para alguns professores da faculdade. Então, você não teve dúvida na tua Então, faculdade, eu já decidi né? que aquilo é o que eu gostaria. Tá. Então, foi aí que surgiu realmente, eu acho que a Kaan lá, 94, 95 foi quando eu entrei na faculdade. E aí eu comecei a ter aulas de marketing com a Márcia Auriani, que hoje é minha mentora, eu patrocino os cursos Nome dela. maravilhoso que ela tem. A Márcia é uma excelente entrevistada, você tem que chamar ela, ela é espetacular. Eu acho que, porque assim, eu sabia fazer arte, né? Cartão de visita, nota fiscal e por aí vai. E a Márcia me deu o que eu sei de marketing hoje, que é a coisa de vender, de apresentar. E faz muito bem. Eu prefiro chegar num contrato, num cliente novo, olhar olho no olho e se eu sentar numa reunião com o cara, eu não perco o contrato. Porque eu sei oferecer um bom trabalho, um bom resultado, com um jeito descolado. E eu sou um cara super autêntico. Se eu tiver que mandar alguém a merda, a gente manda e é isso. Então, assim, em 95 para 96, eu comecei a trabalhar para a antiga SidePlay. SidePlay. Que é a loja conhecida do Pernalonga, né? Do Taz, as meias, as latas. Tão bonitinho. Então, foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato com o personagem, tudo, né? Então, assim, aí pensando, né? Você voltando no tempo, quando eu tinha cabelo, né? 3 anos de idade, você fala assim... Pô, eu sempre gostei do Pernalonga e hoje eu tô trabalhando com o Pernalonga, né? Então você imagina como que é a minha emoção, né? E hoje, 2023, eu sou um dos embaixadores da Warner Bros. No Brasil. Porque tem vários embaixadores da Warner, né? Que todo ano a Warner indica alguns parceiros, né? Agências, clientes. Em 2022, eles me deram esse título, esse reconhecimento como um dos embaixadores da Warner. Então, você imagina, eu comecei lá com 3 aninhos, desenho Pernalonga. Hoje eu trabalho para a Warner, a gente tem muitos contratos que a gente atende, a gente faz as esculturas do Pernalonga e por aí vai. Então, você imagina assim, né? Pô, eu comecei toda uma história, recusei muitos trabalhos para trabalhar na Disney, na Nickelodeon, na época, na própria Warner, porque eu sempre acreditei onde a Kaan chegaria. E eu sei onde a Kaan vai chegar, né? Então... o Vinícius tá aqui escondido, né? Meu diretor de arte, ele não vai deixar eu mentir, porque ele tá filmando, né? Ele me acompanha há muitos anos. Então, acho assim, é uma história vitoriosa. Sim. Acho que poucos têm essa oportunidade, mas é uma frase que eu até uso, que é uma das estampas do que a gente vai falar da minha marca nova, Never Give Up. Eu nunca desisti. Com certeza. E até um dos slogans que eu sempre uso é assim, if you believe, you can rock. Então, assim, é sempre o que eu gostei. E aí, na faculdade, só voltando, era o Ken e acabou virando um Kaan por causa de uma dica de marketing da Márcia e da Helena, que era minha coordenadora de design, falou, por que você não coloca um A a mais? Para brincar com isso. Então, teve uma evolução do logo, tudo. Essa logo que está agora é a definitiva, depois de vários caminhos. Então, acho que agora é o ponto certo para a gente investir mais pesado em relação a marketing, marca, branding e por aí vai. Então, resumidamente, porque eu posso ficar aqui algumas boas horas falando sobre cases, né, de como surgiram a Kaan, mas hoje eu acho que é um orgulho tremendo para o que eu faço, como eu comecei, onde eu estou e onde eu vou parar. E é muito interessante de ver você falando que, assim, você nasceu para isso, né? Você já tinha uma visão, você é um visionário, na realidade, assim, quase que inconsciente, né? Se a gente for parar para analisar, você trouxe essa questão do teu dom, se é que, né? Tem gente que não acredita em dom, enfim, talento, o nome que quiser dar. Porque não foi a beleza, né? É o dom, né? Não foi a beleza. Dom, ok, talento. É muito colágeno aqui nessa pele. Não é? Mas se você for ver, assim, se a gente for analisar, é teu isso, né? É nato. Então, por isso que
quando o bonitão lá chegou e falou que você não tinha capacidade, que você era um indicado, na realidade o limitado era ele, né? Porque Sim. eu acho que, por exemplo, um líder, ele tem que ter a sensibilidade de ver um talento que é como um diamante, né? Quando você pega um diamante, ele é uma pedra bruta. Você nunca vai falar que aquilo dali vai custar milhões. Então, é o mal do empresário, não generalizando. Não, lógico. Se você é um líder, você tem que trazer a equipe para junto de você para trabalhar uma equipe. Então, assim, é o que eu sempre digo, né? Eu faço muita aula, palestra, né? Masterclass. E eu falo, pessoal, a gente chegou onde chegou hoje, não é só por causa do Charles. Sim. A minha equipe é a engrenagem completa. Então, assim, é o Vinícius, é a Carol, que acabou de sair da agência, seguiu o rumo dela. Tem a Ana, tem o Marcelo, tem o Jefferson, o Pedro, o Leandro, o Wagner, o Rodrigo. Então, assim, todo mundo tem uma importância nisso aí. Eu comecei o projeto. Sim. Só que, assim, hoje, muitos cases de sucesso, a minha equipe mexeu, eu só dei uma direção de arte. Então, eu sempre digo, quem seria o Charles sem equipe? Não, isso é natural, então, mas isso. Você imagina o poder. Eu sempre falo que a palavra tem poder, né? E é interessante de ouvir você falar que assim, você tinha 13, 14 anos e você tomou uma decisão. Você foi lá e falou, eu não quero que um babaca, que eu tenha vários babacas, né? Porque na vida profissional a gente tem alguns babacas que a gente vai trabalhando, né? Mas naquele momento você foi lá e tomou uma decisão. Não é isso que eu quero. Então, na realidade, ele foi um estímulo para os seus próximos passos da tua vida profissional. Não, um penhasco, né? Porque, pelo amor de Deus, bug né? jump sem corda. Não, total, entendeu? Então, e tipo assim, e se você for ver, a tua base familiar, ou talvez os valores que seus pais passaram para você, talvez de uma forma também inconsciente, que às vezes a gente não se dá conta, mas se você não fosse uma pessoa que tivesse uma base, talvez você teria caído ali. Sim. Né? Provavelmente, tipo, não sou capaz. E você falou, não, você quer saber? Que se lasque você. Então, beleza, eu vou seguir meu objetivo É o que eu sempre falo, eu sempre falo não, né? É o que eu tenho falado ultimamente, por causa depois pós-pandemia. Eu sempre trabalhei em casa. Meu pai sempre deu respaldo. Meu pai era gerente de vendas de chapas de aço para carro. Nada a ver. Mas ele me deu respaldo de eu trabalhar em casa, eu poder estudar. Apoio, né? Apoio, me comprou o primeiro computador. Até eu começar a gerar uma primeira grana, eu comprei o segundo computador. O meu irmão trabalhou comigo alguns bons anos aí também. Então, assim, ele me deu respaldo para isso. Sim. Né? Então, e eu trabalhei em casa até praticamente 2009. Caramba. E eu escutei de muita gente que eu era vagabundo. Porque eu trabalhava em casa. Só que agora, galera, eu tô na moda, velho. É home office. Tinha até nome, você não sabia, então, né? Agora eu tô chique. Eu tô conforme. Então, assim, foi uma das brincadeiras que eu fiz. É assim, na época, quantas pessoas falam, não, porque você é vagabundo, você trabalha em casa. Porque o importante era sair, né? Pegar trânsito. Isso, E hoje não. Hoje trabalhar em casa, você é um cara sustentável, é um cara bacana. Então, assim, galera, chupa. Exatamente. Fica aí, dá um corte então, assim, aí, tá vendo? É essas coisas. Então, assim, é difícil. Então, assim, meu pai, minha mãe deram respaldo, né? Eu sou um cara muito bocudo, porque o meu sentido de justiça é muito apurado com qualquer Sua indignação construtiva, e assim, ela é muito forte. E eu não guardo pra mim. Eu dou, se tiver que dar porrada, eu dou, eu falo. Eu tenho uma personalidade forte em relação a isso, porque eu não gosto de injustiça, independente com quem seja. Também. Mas eu acho que assim, a gente chegou onde chegou hoje por causa da autenticidade. Eu não pago pau pra ninguém, eu não fico bajulando ninguém, eu tenho amizade com pessoas muito importantes no mundo inteiro e assim, eu trato todo mundo igual, porque 7 palmos pra baixo da terra, todo mundo é igual. Que você construiu uma marca que trouxe credibilidade e respeito pra você, né? A tua visão... Eu falei que você foi muito visionário no que você constrói hoje, porque você ainda está construindo. Eu acho que também a questão que tem, eu tenho muito tesão no que eu faço. Não, tá eu claro, acho que isso daí, é nítido. Eu acho que isso daí é uma grande diferença, porque assim, tem muitas pessoas que trabalham em diversos lugares. Trabalho na Disney, trabalho na Warner, na Paramount, sei lá onde for. Tô dando nomes, mas sem citar quem é, né? Sim, sim. Que tá ali porque precisa da grana, porque não tá feliz, não é o caminho que eu queria, né? Então, assim, eu faço um trabalho e quando eu apresento um projeto para um cliente que é isso, eu falo, puta, é isso que eu quero. Então,
Teve uma época que eu trabalhei pra Record, a gente fez guide pra Record, na época Tá. de novela dos Mutantes, Nossa, lembro Aprendiz e tal. E aí eu Lembro tive dessa. uma conversa muito rápida, assim, com o Justus, Tá. nos bastidores ali da Record, numa reunião que eu estava lá com eles. Uhum. E aí ele me perguntou o que eu fazia. Eu falei, não, eu tenho uma agência, trabalho assim. Ele falou, cara, anote 2 coisas para o seu sucesso. Tá. Você nunca vai vender algo que você não compraria. É o primeiro passo. Você nunca vai vender Porque algo assim, que você nunca vai... faz sentido. Você não vai vender algo que você não compraria. Concordo. Vou dar um exemplo. Músicas, depende do gênero musical, eu não consigo escutar. Exato. Então eu não consigo vender. Tá. E você nunca vai ter uma segunda chance para uma primeira boa impressão. Nossa. Então assim, é o que eu levo pra vida. E assim, você vê, o Justus é um cara que você olha pra ele e fala, o cara é um trator, o cara é empreendedor. Ah, porque ele é arrogante. Não, ele não é arrogante, é o perfil dele de empreendedor. Uhum. Então assim, o pouco que eu conversei com ele na Record, nessa reunião, pra mim já valeu ouro. São 2 dicas que eu levo pra vida. Com certeza. Porque assim, se eu tiver uma má primeira impressão, eu não consigo ter a segunda reunião. É verdade. Então, eu acho que é bem legal isso aí. É o que eu levo pra vida, né? É a teoria dos 3 segundos do elevador, né? Que é os 3 segundos do Instagram que te chama atenção. É a exato. mesma história. É isso aí mesmo. É tipo, não quero mais ver isso daqui. Então, acho que são essas coisas que eu levo pra vida e eu acho que a gente tem muito caminho a seguir, né? O Vini tá aqui comigo, ele tá comigo há muitos anos, né? E a gente tem evoluído, criado conteúdo aí, e agora a gente tá entrando na coisa de parques, tudo, que logo a gente vai ver aí no portfólio. Yes! E me fala uma coisa, como foi o primeiro contrato? Meu primeiro... Deu frio na barriga? Como é que foi? Conta. Então, assim, eu sempre fui muito prático em relação a contrato. Então, Tá. quando eu comecei lá em 96, eu fazia cartão de visita, nota fiscal, sério? 95, Nossa, né? gente. Eu fazia cartão de visita para gráfica, tudo. Tanto que meu primeiro cliente foi uma gráfica chamada Gráfica Priori. Era tipografia na época. Tipografia. Eles são meus amigos até hoje, porque assim, foi ali que eu comecei um trabalho, eu nunca vou esquecer, meu pai me levou até a primeira reunião, que era amigo, eles prestavam serviço para a empresa que meu pai trabalhava. Tá bom. E eu levei um portfólio de desenhos à mão, do Wolverine, do Capitão América, do Hulk, e não tinha nada a ver com nota fiscal. Não tinha nada a ver. E eu levei, e aí eu falei, não, mas eu quero aprender, tudo, e é ali que eu comecei. Então, o que eu lembro, assim, em 95, que eu comecei a trabalhar lá com o Júnior, com o Ângelo, que eles vão assistir esse vídeo, são meus amigos até hoje, né? São irmãos, né? Agradecimento. Eu comecei ali com eles e tal, aí eu falei, pô, eu gostei disso, eu vou atrás. E eu comecei a bater em algumas gráficas para fazer nota fiscal, porque era laser film, que é o antigo vegetal. Gente, laser eu filme tô me chique. sentindo tão confortável nesse podcast, é que a gente é vintage. É vintage? É Nossa, colágeno. tô A gente, super então, à assim, vontade. Então, assim... Tô entendendo tudo. Aí eu comecei a fazer essa coisa de nota. Então, assim, no primeiro ano eu tinha o primeiro cliente, que era a Priori. Tá. Paguei durante bons anos, né, pra trabalhar, porque, né, faz parte. É o que essa molecada nova não tem. Não, eles vivem na bolha do Mickey, Sim. do Magic Kingdom, né, que eu sempre falo. Exato. O mundo perfeito, que ninguém pode falar não, tal. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Sim. E aí, no segundo ano, eu já tinha mais uma gráfica, eu fazia um trabalhinho. Aí, depois eu comecei a entrar em algumas coisas, comecei a trabalhar com os professores, assim. Mas eu sempre fui muito prático, assim. Eu dava o recibo, porque não tinha nota. Recebia, dava o recibo e tal. O primeiro contrato mesmo veio em 2000, quando foi porque assim, a Warner até 99, até 2000, era representada por um escritório chamado Image Action. E aí eles faziam os contratos, então assim, aí eu fazia passar de play, mandava as impressões em jato de tinta, Sim. Aí o cliente mandava alteração, aí eu voltava e tal, e eu falei, eu preciso otimizar tempo. Foi aí que eu comprei um laptop, e eu ia e resolvia na frente do cliente, é azul, não, eu quero verde, trocava e aprovava, e aí que eu falei, pô, por que eu não posso ganhar com isso, de agilidade? Então a Canon é conhecida por causa disso. E o primeiro contrato veio em 2000, quando a Warner entrou no Brasil, a operação direta, 2000 para 2001, que eu comecei a trabalhar com uma empresa chamada Plastbrink, que fazia bolas de EVA 360. Que a gente desenvolveu os gomos, tudo. O Vini acho que nem era nascido nessa época. E aí, assim, foi aí que foi o primeiro contrato, porque eu fiz durante muitos anos essa coisa. Então, assim, 2000, vamos falar assim, eu tinha 3 clientes, 2001, em 2004, e aí eu conheci uma diretora. Eu tô atropelando porque eu tô lembrando, tá? É a mente. Tranquilo. Aí, em 2001, eu conheci a Patrícia Portugal, que era da Warner. Tá.
E mandei um e-mail para ela, tal. Falei, olha, eu tenho uma agência, sim, trabalho. E aí eu comecei a costurar dentro da Warner para me apresentar, para fazer a divulgação, o marketing que eu aprendi com a Márcia, a me vender. E foi aí que eu comecei. Então, em 2001 eu tinha um cliente, 2002 eu tinha 3 clientes, 2003 eu tinha 14, e aí foi indo. E hoje a gente já atendeu, sei lá, Vini, acho uns 300 empresas ao redor do mundo aí, né? A grande maioria é Brasil. Mas que passaram pela Caam durante todos esses anos, né? Não são clientes ativos, infelizmente, né? Porque se fosse, estaria maravilhoso. Mas assim, primeiro contrato é aquela dor de barriga, assim, né? Você fala, pô, será? Se eu errar? Mas assim, eu acho que eu sou um cara que eu adoro desafio. Eu sou de Escorpião. Uau! Sangue bom. Eu sou pedigree puro do dia 2 de novembro. Nossa. Que é dia dos mortos. Mas assim, sim, eu sou pedigree puro. Isso que é transformação. Mas assim, eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas dou uma boiada pra não sair. Sim. E é o que eu sempre falo, né? Que o pessoal... Outro dia até escutei de um... Acho que foi do seu irmão até, que ele falou assim, as pessoas olham você falando, acham que você é prepotente, é folgado. Mas é que eu sou esse jeito de falar. E eu sempre falei, eu não nasci para ser o número 2. Eu trabalho para ser o número 1. Lógico. Se eu for o número 2 é consequência ou porque tem alguém melhor que eu. E vamos trabalhar para, né, para porque ser o número 1. O que eu penso é assim, o cara que vai lá, eu tenho amizade com os jogadores da Seleção Olímpica de vôlei. Eu vi, muito legal. O Mago, o Gustavo, que também vão ver esse vídeo, porque se não ver eles vão apanhar. Isso, por favor. O Alan, que tá na seleção agora, o Norato. Então tem toda essa turma aí. Então assim, eles treinam para chegar na Olimpíada. Eles não vão treinar pesado, um treinamento de alto rendimento para chegar na Olimpíada e falar, então tá, se a gente chegar em terceiro lugar, tá bom. Lógico, não faz sentido. Então eu levo esse pensamento sempre. Sim. Então quando a gente decide pegar um projeto, eu, o Vini, toda a equipe, a gente fala, cara, vamos fazer para arrebentar. Sim, então a gente apresenta o melhor projeto. Aí o cliente fala, não, porque tem budget, tem que reduzir. Aí a gente vai tirando, mas a gente tenta convencer da melhor forma. Então, o medo de contrato eu tive lá no começo. Hoje, eu adoro pegar um contrato que tenha desafio. Então, são alguns dos cases que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, de um case que eu acho que é o grande pontapé para a parte de status, né? Eu acho que me fala assim, quando que surgiu? Vamos essa questão dos grandes trabalhos que você teve das estátuas, assim, como que veio? Olha, o primeiro, assim, eu tenho o Marcelo Caçares, que ele é o meu modelador. Tá. Desde 2007, mais ou menos. E é um caso bem engraçado, a nossa amizade. Ele vai me xingar daqui a hora que ele assistir. É assim, eu tava procurando um Marcelo de Jundiaí para fazer um trabalho do meu personagem, que eu tinha um ET. E eu descobri o e-mail dele, mandei, e aí ele fez, me mandou, e assim, em 2, 3 dias ele mandou foto da cabeça do personagem modelado no clay, na argila. Tá, tá bom. E a gente virou amigo, e hoje ele é o que coordena toda a parte de produção de life size. E a gente fazia muita coisa de brinquedo, né? Brinquedos Bandeirantes fez durante alguns anos. Fizemos alguns projetos para eles. E aí, em 2011, eu cheguei num evento da Disney, ali perto da Berrini. Eu ando de moto. Eu cheguei antes, porque eu acho que um grande ponto, viu, clientes, por favor, escutem. Tem reunião marcada na hora? Chegue na hora ou chegue antes. Sim. Entenda o cliente, né? Entenda como funciona. Brifa, pelo amor de Vê Deus. se o cara gosta da cor salmão, laranja, amarela, preta, na verde, para você ter um breaking the ice ali para gerar. Não deixe ninguém esperando, porque qualquer reunião a gente chega cedo. Eu e o Vini, principalmente porque nós somos bem velhos, né? Então a gente chega antes. Britânicos. Então, assim, a gente é uma das coisas. Eu cheguei cedo num evento da Disney, que era num hotel, não era na própria Disney. Tá. E aí eu parei a moto e aí tinha um rapaz lá de fora, falou, pô, você gosta de um mexicano? Você gosta de moto? Que legal, porque eu gosto de moto. E ficou o papo de Harley Davidson e tal. Eu tinha acabado de comprar uma moto. E ficamos conversando uma hora e, pô, o que você faz? Eu falei, tem uma agência, trabalho para alguns clientes da Disney, né, de brinquedo, antiga Coragem, que era um grande distribuidor ali da 25 de março. Ele falou, pô, mas você já fez boneco grande? Eu falei, não, nunca fiz, mas assim, eu adoro um desafio. A gente já fez brinquedo de vinil, mas estátua a gente nunca fez. Aí ele falou, vamos trocar ideia. E aí ele chamou uma menina do evento da Disney,
falou, olha, faz aquele orçamento com o Charles e tal, pra gente trocar uma ideia sobre aquele projeto que a gente tava conversando. E eu boiando, né? Tipo, E aí X. veio uma menina que eu conhecia da Disney na época. Tá. Ó, e aí eu falei, Paula, pô, tô há uma hora conversando com o cara. Pegando. Qual que é o nome dele? Que eu fiquei com vergonha de perguntar, porque a gente tava falando de moto e tal. Ela falou assim, é o Miguel, o novo presidente da Disney. Ah, claro. Então, assim, Bobagem, foi a né? hora certa, né? O presidente da América Latina, né? O Miguel Vives, que hoje é meu amigo, tá no México, ele acabou saindo da Disney. Tá. E a gente fez o primeiro projeto grande de estátua, foi os Vingadores da Disney, em 2012. Que é o que você mandou? O lançamento, que são Ô, as Bruno, fotos. Bruno, coloca os Vingadores aí pra gente ver. Esse daí Esse. esse daí foi o primeiro projeto que a gente Ah. fez de life size, né? Então a gente fez toda a parte de. Não existia impressora 3D, não existia nada disso, tá? Isso aí era mesmo, tudo na argila, modelagem, é um trabalho lá que o Marcelo fez. Uhum. Então foi o primeiro projeto grande. Pesado, né? Então, eles não são não? pesados Tem porque cara. acontece, o boneco em si, ele acaba sendo oco. Tá. E o que é pesado é a base para dar um contrapeso para ele não tombar. Tá bom. Mas é um boneco aí, o Iron Man deve pesar uns 70 quilos. Ah, é verdade. É que ele é descômodo, ser né? A base é humano, né? grande e Tá. tal. Aham. Então você imagina, o primeiro job que a gente fez de life size foi os Vingadores, só. Então você imagina se Já fizesse chegou, errado. pá! Nossa. E foi o ano que o Chris Evans veio pro Brasil. Eita. É. Então tinha mais um adendo aí, Uhum. que o próprio Capitão América estava no Brasil, né? Só. 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 Um adendo nesse job, Ah. o Charles vai lembrar, a gente tinha um problema de a data do evento, o tempo de produção e a aprovação. Nossa. Porque isso tinha aprovação daqui e aprovação de Lá. fora. Tá. E chegou uma hora o Charles teve que, assim, pular etapas, Sim. pular o pessoal daqui e falar com o pessoal de lá, senão o projeto não ia Não sair. andava Aí aqui. ele explica melhor. Então, porque teve alguns casos que a gente teve que falar direto com o pessoal lá de fora, Tá. porque tem todo o projeto de Disney, das grandes marcas, da Warner, da DC, Uhum. da Paramount, existe processo de aprovação, que são 10 dias úteis no mínimo, para ter uma bom. resposta de fora. E quando é 3D, é um projeto um pouco mais complexo. Tá. Então, aí tinha todo esse filtro que manda pro pessoal do Brasil, que manda para fora, que volta e tal. E aí eu pedi uma autorização para Disney Brasil para realmente tocar direto Uhum. para resolver o negócio mais rápido. Então acabou. E também tinha aquela questão assim: não existia iPhone 14 com Não, lente XPTO ou Xiaomi. Eram celulares básicos É verdade. que a foto distorcia, mudava a cor, mudava ângulo. Então a gente tomou muito na cabeça. Então vou dar um exemplo: a cabeça do Capitão América demorou 70 dias para provar. Meu Deus. Só a cabeça, porque não poderia aparecer o Chris Evans, mas não Ah. podia deixar de aparecer o Chris Evans. Então você imagina, então assim, se você olhar pra ele, tem uma aparência um pouco mais velha, porque a gente teve uma mudança, porque Verdade. o Chris Evans, como estaria na feira, o Chris Evans não poderia se ver pela lógica do storytelling, Tá. porque o Capitão América estava na feira. O Steve Rogers estava na feira. Ele não podia se ver. Então a gente teve que cobrir o boneco no dia da feira, quando ele passou. É storytelling da marca. Que interessante. Então teve algumas coisas. Tem outros aí, Bruno, só pra... Vamos pro próximo, Bruno, por favor. Ai, gente, eu amo o Hulk. Então esse... Eu amo. A gente não tinha muita referência a respeito do Hulk, né? De 3D, porque eles mudaram conforme o tempo. Então esse daí remete muito ao Tá. primeiro Incredible Hulk, né? Tá. Como chama aquele Que é ator muito que fez legal. o Incredible Hulk? Tem o Banner e tem O magrinho lá que... o Norton. O Norton, Uhum. Edward Norton, que é mais ou menos baseado nisso. Então a gente tem, já nessa época a gente se preocupava com o acabamento. Então assim, você vê que o lábio ele tá brilhante, Nossa, vai parecer o que tá dente. molhado. Olha o dente. A roupa a gente pegou tecido e resinou. Então esse foi o primeiro trabalho. E Isso é uma roupa mesmo, de é verdade? uma roupa resinada. Caramba, E aí que você vê que o legal. boneco tá em pêndulo pra dar o efeito que ele tá esmagando. Sim, O sim. smash. Sim, né? sim, sim. Então é um projeto bem bacana, eu acho o grande pontapé. Aí Sim. depois o Hulk virou metrosexual, É, aí né? Cozinha, É. usa a calça da Skinny, Zara, skinny. skinny, é isso aí. Mesmo com o 3D hoje, Tá. a gente tem um problema que é o seguinte. Ah, Eles aprovam na tela. Então você vê o boneco, você rotaciona tudo isso, na tela. isso. Só que quando você transforma isso real, você tem
você tem iluminação, você tem um ambiente, É verdade. você tem luz do dia, etc. Tem razão. Então, a gente, como o pessoal é mais comercial, vamos dizer assim, Sim. Eles não têm a experiência que a gente tem artística de imaginar como é que aquele objeto físico se comporta no mundo real. Então, a gente tem uma noção. Licença poética. Então, isso, Licença mas poética. isso aqui não foi o que a gente aprovou. Cara, você viu com cor. Sim. Cor dependendo da cor, influencia no volume. É isso. É verdade. Então, esse é um problema sério que a gente tem por causa da distância Tá. e por ser digital, porque nem sempre... No computador tudo é lindo. Sim, exato. E no computador tudo funciona. Então, quando você vai fazer uma peça... Se tem ângulo negativo, ele não sai do molde, tem que mexer em braço, tem que mexer em ângulo. E aí a gente tem que explicar ao pessoal, não, mas o 3D não é assim. Então, mas o 3D assim não vai sair do molde. O tamanho influencia, então uma estátua muito grande, você vai estar no ângulo mais baixo, então você tem a questão da morfia. Tá. A estátua do Michelangelo. Tá. Sim. Ele pensa na proporção do ponto de vista do Sim, observador. sei. Ele deforma para fazer sentido para o cérebro parecer que aquilo está normal em relação ao tamanho. É isso. Que legal, meu. Passa o outro, por favor, Bruno. Aí, só para você ter uma ideia da proporção, né? Ele tem, acho que 2,47 até a ponta do cotovelo. 2,47? Aquela exposição que tá tendo, eu tirei a foto. Minha mãozinha fica desse tamanho. Aquela que assim, tá no Vila Lobos. No Vila Lobos, assim. Eu acho o Hulk ele também tem o lado luz e o lado sombra. Eu já começo a viajar no Hulk também, assim, né? Cada um... Aí, minhas viagens, né? Psicanaliticamente falando, cada um, se você for analisar, ele tem as suas personas, assim, que você consegue desenhar o ser humano, assim, né? E o Hulk, ele para mim, ele passa uma mensagem muito forte, assim. Da gente, né? Da gente, aquilo que você tava falando. Todo mundo tem um lado negro. Tipo assim, o Charles, né? Fala, eu sou aqui, quem olha vai falar, o cara é arrogante. Não, eu sou empresário, sou um empreendedor, eu tô aqui lutando pelo meu trabalho, pelo que eu acredito, e ok. Agora, se a gente for olhar o Charles pai, o Charles esposo, colega, amigo, e o Hulk, ele tem isso, né? Eu acho que é muito legal. Esse ficou lindo, hein? Ó, eu tinha cabelo, vocês podem ver, né? Você viu, gente? Eu tinha cabelo. Galera, por Vocês favor, vendo, dê um né? zoom nessa foto, por favor. Jura que Então, tem assim, cabelo. Essa daí é a Mark 7, né, do Vingador, é a primeira armadura que a gente fez. Então aí depois tem uma série de outros projetos que a gente fez. Gente. É um trabalho todo feito manual, né? Não existia máquina, né? Então, é uma oficina. Eu até ia te perguntar. É uma oficina, um ateliê. Ok. É isso. Não tem o que explicar. É um ateliê. É um galpão onde tá lá. Faz um esqueleto de isopor, vai botando argila por cima, modela, tira o molde e produz. Todos os artistas, né, gente? Porque... no nosso canal do YouTube tem bastante making off. Ah, que legal. De várias estátuas que a gente fez. Tem algumas que a gente não pôde colocar por causa de marca, de compliance, tudo. Mas tem bastante. Essa daí a gente na época não fez vídeo, foto, tem foto. As últimas a gente tem feito vídeos para postar. Porque é muito legal, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, será que é uma oficina, alguma coisa? Então é um ateliê, que fica mais chique, né? De vez de eu fazer o vaso do Ghost lá na hora do romance, a gente faz o Homem de Ferro. Exato, é isso. Acho que é mais legal. Acho que é mais legal. Vamos pro próximo, Bruno, por favor. Olha isso, gente. Então, assim, claro que hoje, comparando com o que a gente produz, evolução faz parte. Isso aí é o que a gente tinha de material na época e a gente conseguiu esse resultado. Esse Hulk que está do lado já não é o nosso. Esse é o da Alemanha, que vem da Muckle, que é o licenciado oficial de todas as marcas do mundo. Eles são licenciadores para filme. Por quê? Esse Hulk é o do filme. Porque existe uma diferença. Então, por exemplo, hoje a gente fez um projeto pro Piticas. Nós fizemos algumas lojas Piticas com o Hulk do desenho animado, que é o Evergreen, que é o guide clássico, o core. Tudo que é filme tem que ser da Alemanha. Eles têm contrato mundial e ninguém tira. Então, tudo que é fora isso, né, acaba sendo feito nacionalmente. Entendi. Só o Thor, que é o nosso. O Thor é teu. Mas ficou perfeito, hein? Olha, que ano que foi isso aí? Então, esse daí já o do lançamento do Ragnarok, né? Que eles usaram a mesma estátua, mas essa estátua foi 2011. 2011.
A felicidade dessas meninas, gente. Olha isso. Eu também estaria perto do Thor. Né? Aliás, o Cê sermão tirou viu? foto com o Thor, Que né? pessoa, eu falei, nossa, melhor amigo O agora. Chris Hemsworth zerou a vida em tirar foto com Não é? chapeleta. Boa essa, viu? Gostei. Vamos pro próximo, Bruno, por favor. Meu irmão tá muito chique, viu, gente? Nossa, Olha você vê que isso. tem detalhe de cabelo, Não, porque a então, gente queria colocar isso. peruca pra fazer uma coisa um pouco mais real. E a própria Marvel falou, não, faz tudo em fibra. Ah, é? É, Tá. mas assim, hoje a gente já faria muito mais evoluído em relação a isso. Estamos falando em quase 20 É anos. isso, né? Não. Quase- Dá 12 anos? 12 anos. 12 anos, Não né? sei nem fazer matemática. 12 anos. Mas é impressionante, que eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito dos detalhes. Uhum. Então, quando você olha pro detalhe do cabelo, do olho, Sim. essa coisa toda, isso é uma coisa que me chama a atenção, assim, sabe? Aquela coisa do Mas fio. é evolução, né? O primeiro É, mas job isso é muito foi um legal. resultado bem bacana que a mas gente faz teve. parte, né? Exatamente. Faz parte, né? Tem outra pessoa no Brasil que faz o que você faz? Então, hoje tem a Iron Studios, Tá. né? Que é a maior. Aham. Que o Renan é um dos sócios da CCXP. Tá. Eles estão num nível muito acima, Uhum. né? Porque o que acontece? Existe uma grande diferença. O Renan hoje, ele trabalha com a parte de colecionável, que é o cara Tá, que é o sim. detalhista, que sabe o detalhe do bordado. A história, sei. Ele preserva muito o detalhe do cara que é o colecionador. Tá bom, A gente focou muito na coisa do PDV, certo. que é um boneco com Sim. menos detalhe e tal. Aham. Então, o Renan hoje, o que ele faz, eu tenho várias esculturas do Renan no meu Tá. escritório. A gente gasta dinheiro e dinheiro na É, loja não é? dele, é É. inferno. Ah. Mas o trabalho que ele faz hoje é um trabalho de altíssima qualidade, reconhecido no mundo inteiro. Tá. E a gente faz muito. A gente também está sendo reconhecido, mas voltado pro PDV. Tem um segmento de É, negócio. o colecionável é um pouco mais detalhado. É nichado, né? É Uma coisa nichado, bem então assim, hoje o que a específica. Iron faz não é exatamente o que a gente faz. Sim. A gente tem amizade, a gente se fala, Uhum. mas o dele é muito focado pro colecionador, que é o cara que pega o detalhe e fala, não, mas o fio dele do cabelo tem 1 milímetro, o do Renan vai ter 1 milímetro. É nesse nível de qualidade. Ah, então E você... o nosso é muito focado pro PDV, claro que a gente tem bonecos que a marca deixa dar um detalhamento melhor, Tá bom. mas tem outros que pedem, olha, deixa ele mais plástico. Tá. Então basicamente isso. Entendi. Então você é o primeiro. Eu fui, Ok, você é o cara. eu fui o primeiro a ter o projeto de estátuas grandes. Sim. Depois surgiram diversos, mas Sim. hoje eu acho que se for para comparar o nosso trabalho hoje, a qualidade que a gente chega hoje, Sim. quem é o meu grande concorrente, Tá. que é amigo, é o Renan da Iron. Exato. É. Muito legal. Vamos pro próximo, Bruno. Nada como ser pioneiro. O que é bom ser pioneiro é que você pode errar. Exato. Entendeu? Porque E aí não não tem tinha comparativos. Instagram Exato. e nem Facebook Vida pra- linda, graças a Deus, gente. Glória a Deus. O Orkut, graças a Deus, acabou o Orkut. Graças a nossa geração se livrou de É, tanto vexame, né? Exatamente. Glória, que bom. Então, essa Esse daí já. daí? Esse daí já, ó, essa da esquerda foi o lançamento do Homem de Ferro 3. Tá. Essa daí é a Mark 42, que é aquele do filme que ela é mais engraçada, que o Sei. menino vai na garagem. Tá. E a do lado esquerdo, lado esquerdo, a mais dourada, o lado direito, é a mesma armadura que a gente repintou pra Era de Ultron. Ah, Então que você já vê que o detalhamento É. perto da outra, Isso. a gente já evoluiu, porque isso foram 2 anos de diferença só, a evolução. E o que o Vini tava falando sobre a luz, né? Então, Como a luz aí ela assim, o faz detalhamento, diferença, o que né? acontece? Nesse Iron, a gente recebeu um material muito mais completo da Marvel, Ah, tá. com indicação, um projeto mais... Estruturado, exatamente. tudo bonitinho, mas dá pra perceber. E olha como a luz ela é importante, né? luz é vida, né? Luz é vida, gente. Pra quem trabalha com arte, então, luz Vai é pro vida. Nordeste num dia chuvoso e vai com Ai, sol. É isso. Não rola, né? Também concordo. Vamos pro próximo, Bruno, por favor. Esse é de 100 anos de Disney? Esse aí foi a comemoração de 90 anos do Mickey. Ah, tá. Foi uma exposição no JK, feita pela Case Lúdico. Tá. E aí eles me procuraram para fazer o primeiro Mickey, né? O Steamboat Willie. Primeiro. Que foi legal porque a autorização veio da própria Disney, né? Que falou, não, é o Caan, pode ser feito. A gente fez toda a aprovação direto com a Disney Brasil e Estados Unidos. Uhum. E esse boneco tem 1,55 m de altura. Sou eu. Só Eu que tenho 59. só que a cabeça dele ficou gigantesca. Sou eu em pé. Entendeu? Dá pra eu tirar E é um foto com boneco que ele. tá, se eu não me engano, tá com o pessoal da loja Dreams, com Ah, o Carlos, é? Tá com ele esse boneco.
E foi bem legal, porque foi um projeto pioneiro, né? Eles nunca tinham feito um Steamboat Willie no Brasil, né? Nossa, muito legal. Acho que muita gente tirou foto aí, não? Muito. Tava aberto para poder Tava. tirar foto. Tava no né? JK. Ah, que Foi a exposição do legal. JK. Que muito... Olha, gente, perfeição. Parece um 3D saindo da tela, não parece assim? É aquela Acho coisa que que o Vini era falou, esse a iluminação muda tudo. Mas quando Sim. você olha assim, porque o fundo do cenário remeteu ao de antes, Exatamente. né? E aí você traz para cá, parece um 3D, aqueles E o Mickey, ambientes. principalmente o Steamboat, porque é um desenho de referência da Disney. Sim. E o personagem é a pedra fundamental da Disney, é o Mickey. Exato. Isso mostra, assim, a confiança que eles tiveram na gente para pegar um personagem que era 2D Exato. de um cenário, como eu disse, pedra fundamental deles e transformar pro 3D. Sim. Ficou, perfeito. Foi bem gratificante esse projeto, porque veio com o carimbo dos caras, né? Nossa. O Charles pode fazer. Estourei, né? Estourei, o pai tá estourado. Inclusive, se interessar, não para falar da Disney, mas o Walt Disney, a gente tem um amigo nosso, escritor, ele escreveu um livro sobre toda a história do Disney. É o melhor livro que tem hoje. Sério? Até Eu quero esse ser aqui. O Vini fez todo o projeto gráfico do livro e ele foi no Pânico, ele foi em diversos programas. Então, eu passei pro seu irmão também. Eu lembro, eu assisti. Eu assisti esse programa do Pânico. O livro é super fácil de ler, Nossa, que lindo! Extremamente detalhado. E ele conta todo por exemplo, essa passagem do Steamboat, que teve um preâmbulo, tem uma história antes, uma história durante, uma história depois. É muito legal. Eu lembro desse Pânico, eu assisti. Faremos o contato para você. Que legal, vou adorar, porque livro eu amo, né? Então, e ainda... Legal. Particularmente, né? Eu fiz o livro, mas eu estou lendo e falo, não, é muito legal. E assim, não tem nada a ver com a Disney, é a história do Walt Disney, e até comento com ele assim, tudo da história do Walt Disney, tudo que se fala hoje, ESG, empreendedor, visionário, investimento em tecnologia, storytelling, o cara já tinha isso Nossa, gente. no DNA. Mas tá aqui, né? O cara no DNA também, né? Vamos para o próximo. Bruno, esse é um projeto bacana. Tem até um Scorpion um pouco antes, Bruno. Não sei se dá para passar o primeiro, só para contar a história. Mas basicamente é o seguinte. Aquele primeiro Hulk, esse daí foi o primeiro 2015. Olha isso, gente. Quem não, a história... Aquela coisa, né? Você tá no momento certo, na hora certa, né? A gente fez aquele Hulk pros Vingadores. Tá bom. A Warner Games, que distribui os games da Disney, de uma série de empresas. E aí o Clayton, que era da Warner, eu fui na BGS e falou, cara, eu preciso te apresentar um cara que quer te conhecer. Tá. O cara só era o Ed Boon, criador do Mortal Kombat. Claro. Só. O Deus of Fight. E aí o Hulk estava no stand da Warner, nessa BGS, e aí falava pouco inglês, né? Eu conversei com ele, e ele falou assim, eu quero fazer um Mortal Kombat, tipo, lançamento do game e tudo. Você consegue chegar a alguma coisa próximo desse Hulk? Tá. Aí eu falei, não, Ed, vamos fazer um acordo. Se eu fizer um trabalho e for bem feito, você me elogia no Twitter. Se for mal feito, você me detona. E a gente fez fizemos o Mortal Kombat 11 porque ele elogiou, agradeceu a gente. E foi um projeto que a Warner adorou, né? Que é um boneco que ele tá por um pé só, né? Tem uma estrutura de metal, ele tá bem dinâmico. E depois desse daí a gente fez o Mortal Kombat 11, que é a escultura anterior, que é simulando o Fatality quando ele sufoca e pensando nisso aí. Coloca aí, Bruno, por favor. Tanto que a segunda estátua, basicamente... essa daqui é a estrutura, né? Aqui. Essa daí é exatamente a segunda, né, do Mortal Kombat 11. E o bacana de tudo que, assim, o Ed e a equipe lá da Warner falou, não, como é o Kaan, pode fazer e a gente nem precisa aprovar, a gente só vai acompanhando as fotos. Gente, eu me imagino, eu dentro dessa oficina à noite, sem luz, de repente eu me dou...
de frente com um cara desses. E, É bom que a mão dele vai passar por cima da sua cabeça. graças a Deus. Quanto ele tem de altura, você Ele tem lembra? 2,20 e pouco, em cima da pedra. Opa, Em cima da pedra, né? da pedra. Tá, É. não, tudo bem, ok. Mas é tudo que eu ia- pensado no storytelling, na foto, como vai tirar foto e tal. Sim, mas muito. Ah, é, né? Porque É, aí você as tem que pessoas Você tem que subir iam... pra entrar no videogame. Que foi aquela do Bob Esponja que você falou. E no... da selfie também. Da selfie, né? Que eu Isso, tirei uma selfie. com o exatamente. Bob Esponja, Essa daí que eu foi pro amo lançamento Bob do game Esponja. ali numa hamburgueria ali em Moema, não, nos Jardins. Ah. E aí a pessoa ia lá e tirava uma foto como Muito se estivesse sendo bonitinho. morta pelo Scorpion, né? Ah, tá. Nossa, que muito É. legal. Vamos mandando aí, Bruno. Manda a próxima. Acho que vai ter essa daí, pode ir. passar. Essa daí. Esse ângulo ficou bom, hein? Uhum. Olha isso, gente. Parece que vai cair mesmo. Pode ir pro próximo, Bruno, por favor. Aqui, olha os detalhes. esse. Gente, fala aí. São os detalhes, então, Fala assim, aí. a gente coloca roupa, resina roupa, então a gente tenta trazer o mais Não. real possível que a gente consegue em alguns clientes que nos dão a liberdade, né? Mano, eu teria um treco. De verdade. Imagina. Vamos pro próximo, Bruno, por favor. Aí a foto, quando ele me sufocou, Ai, que legal. no dia do lançamento. Olha a luz de novo, gente. É, Vamos a luz lá. é Ficou tudo, né? legal, hein? Ficou muito legal. Nada como, né? O criador e a criatura. Pena É. que o criador tava morrendo, né? É. Aí são. Um detalhe para os clientes que estiverem assistindo Ah. é uma coisa é você pedir uma alteração numa foto, você vai no Photoshop e resolve. Sim. Uma coisa é quando você tem uma estátua já esculpida. Não existe Ctrl Z. E o cara pede para mudar a posição do braço. Ah, É. é verdade, Então né? não existe Ctrl Z. Dá É uma- para mudar? Dá para mudar. Só que custa e implica tempo. Sim, com certeza. Eu pensando no orçamento. Esse ficou Esse daí foi o, muito esse foi o nosso louco. primeiro projeto com a HBO. Foi a Dolores do Westworld. Nossa, Westworld. Então a gente fez o quê? A gente fez a Dolores, a modelagem, o círculo, Uhum. e aí o pessoal da Foco Cenografia fez a máquina descendo no líquido na CCXP. Que Tá. é a abertura do seriado, quando ela tá compondo a pele dela, mergulhando e criando a Sim, camada lá. Sim, sim. Então a gente fez isso aí junto com o Renato Neme, que hoje é um grande amigo. Uhum. Nós fizemos isso aí, depois fizemos Game of Thrones. Então Tá. a gente acabou virando amigo. Nossa, muito legal, perfeito, né? Gente. Aliás, Renato, manda uns donuts pra gente, viu? Não, o donut dele é é sensacional. sensacional. Chama, Aí, chama hein? Donut Co. Olha. Perto da Hélio Peregrino, ali da Faria Lima. Sim, sim. Fazendo a merchan pra ganhar o Exato, é donut. de grátis, né? É sensacional. Olha, Sensacional. manda aí. Nossa, que... Não, ficou perfeito. E tem uma questão de conhecer a anatomia do corpo Então, também, né? o meu modelador, a gente brinca que ele é um replicator humano, né? Porque ele domina muito, ele fez muito tempo efeitos de cinema, de propaganda. Tá. E ele trabalhou na época do Noites do Terror do Play Center. Porque eu tô vendo o músculo É. ali, ó. Ó os ligamentos. Sim. Perfeito. Eu acho que num próximo job que a gente vai ver aí, você vai ver a questão do detalhamento quando a gente fez The Boys. É, vamos lá, Bruno. Tem The Boys, é verdade. A Tô melhor tentando série. lembrar aqui das... Ai, gente, eu amo tá. Aquela questão, né? O Warner sempre, então... Essa daí é uma escultura que tá no Linda. grupo... a gente fez pro grupo DASA, que é o grupo Ah. Delboni, Alta. Ah, Essa tá. escultura você pode ver lá na Avenida Brasil, na unidade da Alta. Tá na parte diagnóstico. infantil? Tá na parte infantil. Ah. Agora ela foi pra reforma, que deram uma quebradinha ali no braço, tá reformando. A criança espinha. É, porque normalmente o Task destrói tudo, mas Exato, achou é. um Task pior que ele, né? Criança doente, imagina uma saudável. Não é? Gente, esses dias eu fui fazer exame com a minha mãe e tinha uma criança dentro da sala que eu falei, Deus, vai sair o quê daí? Porque nosso menino gritava tanto. Que lindinho, né, gente? Muito lindo, adoro o Taz, personagem. Vamos pro próximo, Bruno, por favor. Uau, The Boys. uau, Eu uau. acho que esse é uau. um dos trabalhos que eu mais gosto. É assim, não é um dos mais Do complexos, detalhe. mas eu gosto porque assim, foi um desafio. O pessoal lá da agência TM1 me procurou e falou assim: ó, a gente precisa fazer um cabeça estourada, que é os primeiros 5, 6 segundos da temporada 3, Sim, né? sim. E a gente precisa fazer uma cabeça estourada e trazer o realismo. Então a gente comprou a roupa, fizemos roupa real. E aí, é que aqui não tem todas as fotos, mas a gente fez a traqueia, o pescoço, Tá as brincando. tripas. Então depois eu posso até te mandar as fotos. Você vê de cima e parece realmente que a pessoa... E aí no chão a gente botou uns miolos ali. E foi bacana. É, tem até o sangue, ó, ali foi no bacana chão, porque muito legal. esse foi o evento lá no Tangará.
quando os atores vieram, e o Jake postou, o Tony Starr, e eu acho que isso aí é coisas que o dinheiro não paga, né? As jugulares ali saindo, né? Olha que legal. E o que é a impressão que dá, né? A impressão que deu, assim, que dá, não, que deu, é que explodiu O e sujou sangue, exatamente tudo, assim, isso. né? Então, quando você Então, olha... a TM1 bolou o backdrop exatamente para combinar com a posição da estátua. Perfeito. Que aí foi o que você falou do modelador, né? Que você comentou que Isso, ele é o um Marcelo anatomista ele puro, é um ridículo, né? Ele... Ele é um Parabéns, viu, Marcelo? ridículo. Ele Marcelo, vai ver esse né? vídeo e ele vai me xingar. Ele é um mas ridículo. parabéns, é perfeito aí, viu? Porque olha, meu Deus do céu. Vamos pro próximo, Bruno. Gente. A turma do Chaves, isso aí a gente fez lindo. evento de shopping de Natal, tava lá em Santo André. O sapato da Dona Então Florinda. a gente fez todo o Natal junto com a Cipolate, se eu não me engano. E a gente modelou isso aí já com aprovação direto com a Televisa. Ah, é? Direto com eles. Olha só. Eles são uns desenhos muito mais simples, né? Que é Sim. muito mais cartoon. É, cartoon, é bem cartonado mesmo. Aí a gente já mesclou técnicas de impressão 3D com modelagem na mão. Então todas as cabeças são feitas em 3D. Nossa, e é interessante porque como tá no fundo escuro, quando você olha aqui assim, parece que é o desenho fora também, né? Sim. Olha só. É. Interessante. É porque assim. a pintura é mais chapada, não tem sombreamento. A gente até queria colocar um sombreamento para dar um pouco mais de volume e tal, mas eles pediram que fosse chapado por causa da iluminação do ambiente. Mas até dá tipo assim, parece, a impressão que dá é que eles vão mexer. Sim. Né? Muito, gente, é muito legal. Esses personagens é da vida, né? Quem não nossa assistiu, infância, né? Nossa infância, gente, muitos Aquele insights filosóficos. Aquele café da Dona Florinda com girafales ali, só não entendia a gente que a gente era pequeno, que né? bom, né? Mas hoje em dia você fala, danadinho, todo gentilzão, né? Ali é o que eu falo, como é que é? Temperando o bifinho, né? Exatamente. Só lá, né? Tal, e o Kiko lá querendo encher o saco, né? Mas ficou lindo. Vamos pro próximo. Ai, Esse é um dos que cases também que eu mais gosto. Isso aí foi 2016, se eu não me engano. Perfeito. A gente tava numa reunião com o Maurício lá no estúdio e eles estavam começando a falar de Comic Con. Eu fui falar de outro projeto, eles estavam falando de Comic Con e aí eu falei pra equipe, por que a gente não faz o Maurício? Sentado num banco. Sim, sim. Aí o pessoal lá me olhou e falou assim, mas dá? Eu falei, dá. Aí a gente dá, né? A gente fez uma sessão de fotos com o Maurício, né? A gente foi, era ainda lá na Rua do Curtume. Tá bom. A gente foi lá, tirou um monte de foto com o Maurício e assim, a gente viveu um dia com o pai Maurício, que eu falo, porque assim, é lanchinho, é suquinho, é pão de queijo, assim, eles são, né? Ele e a Dona Alice. Tiraram o molde do rosto dele também? Não, a gente não chegou a tirar molde desse daí, a gente modelou mesmo. A própria Dona Alice, a esposa dele, pediu ele um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais magrinho pra estátua, tanto que essa estátua tá lá no estúdio hoje, quando você faz o VIP Tour lá deles. Esses dias eu assisti um podcast que ele foi, acho que foi até do Vilela, se eu não estiver enganado, e eles fizeram Foi ele e a Mônica, né? Foi ele e a Mônica, e tem um momento que eles fazem o tour, eu vou prestar atenção. Que pode ser que apareça. Estava lá perto da roda gigante. Eu vou olhar, embaixo. vou ver se... E aí, assim, é bem bacana porque é o cara, né? Olha essa calça jeans. A gente, na verdade, a gente fez o quê? A cabeça dele modelou, depois a gente fez um manequim. A mão dele, a gente tirou uma série de fotos para pegar detalhe de mão. Então, assim, as mãos e a cabeça a gente modelou e o resto a gente fez um manequim para encaixar. Mas ficou perfeito, e colocamos roupa real. Ficou perfeito, né? E o outro Minion que tá do lado sou eu. Redondo, só faltou o óculos. Eu amo bem, aqui, né? Eu amo o Minion. Então, o Minion é uma coisa que... Banana. Banana. É amor. É amor, né? E aí tem que fazer um seu também, viu? A gente tem em 3D. Vá. Mas a estátua ainda não. Tem que fazer, É muito egocêntrico, eu não sou assim. Mas em algum momento você tem que fazer o seu. Porque, por favor, né? Vamos pro próximo, Bruno. Aí foi uma palestra que, na verdade, teve um curso da Márcia chamada Infobranding, que é um site dela de cursos de brand, de marca. E a gente fez um curso lá em Goiânia, numa faculdade, eu não lembro o nome da faculdade, mas é uma faculdade que a Coca-Cola tem parceria.
e tinha 200, quase 300 pessoas lá. E aí foi o final da palestra, então teve o Igor, que é esse que tá aí na frente Tá. de terno, o Frank, a Márcia, e a gente foi bem Que bacana legal, porque gente. eu sempre faço a palestra de um jeito mais descolado, com muito palavrão, muita Sim. zoeira. Aham. E aí até o Frank, que foi o palestrante antes de mim, ele é cabeludo e ele achava que era o Aquaman. Você E ele achava? ficou me zoando porque eu era careca. E ele me Que zoou. E não. assim, a gente tinha acabado de se conhecer. Tá. Ele me zoou. Eu falei, cara, a hora que eu subir no palco, a primeira coisa vai ser de zoar também. Então, Você tá... e a gente virou amigo. Então, essa daí foi uma foto Que bem, legal. bem legal. E o pessoal No de Goiânia. auditório mesmo, Tem bastante né? pessoal de Goiânia que segue a gente. Que legal. Porque eu acho que é o resultado do trabalho, né? Com certeza, não. E aí essa turma, você sabe, é o meu lado professora, né? Tipo, essa turma era o quê? De marketing, provavelmente? É, design, marketing, Design. produto, administração. Ai, que legal, né? E tem que ter essa quebra de paradigma, meu, senão você fica travado, você não consegue criar também, E assim, né? eu fiz muita aula, né? Masterclass na pandemia, online. Nossa, Odeio online. Eu gosto de olhar na cara, eu gosto de olhar a pessoa, ver a reação, entendeu? Eu Teve dou- uma dou última online, aula que a gente. tem que uma eu- energia mesmo. Teve uma última aula que eu fiz na Belas Artes, foi até engraçado. Tem uma menina lá que postou, que ela até me marcou, que ela achou que ia ser mais uma aula chata qualquer, como qualquer outra, e no final do vídeo ela falou assim, achei que seria mais uma aula chata, uma palestra chata, e sair daqui querendo trabalhar pra cá. Então, isso são coisas que o dinheiro não paga. Pré-julgamento, né? Aquela coisa toda. Olha, muito legal. E fazer palestra de algo que você acredita, isso é muito bom. Né? Exatamente. Falar do que você acredita, né? Aí foi sobre a humanização da marca. Nossa! Foi bem legal. Que isso vem muito hoje em dia, né? Porque você assim, humanizar a porque marca, assim, você né? pega o Igor, né, falando, e o Frank, que são filósofos, né, super cultos, tipo o Vini. Eu sou um cara que eu sou visual, né? Eu não sou muito de ler, eu não consigo ler, né? Mas eu sou um cara extremamente visual. E você vê a palestra dos caras e você fala, cara, olha que coisa, eu faço isso aí sem pensar. Exato. Né? Nunca me aprofundei nisso. É o DNA né? que a gente estava falando aqui. Então, é acho teu, que é bem teu legal, isso daí, né? Você nasceu pra isso, né? Isso que é o mais... Dá pra sentir isso, assim. Vamos pro próximo, Bruno. Acho que ainda tem, né? Tem bastante até. Vamos ver. Ah, esse é o projeto que Esse é o falar. projeto que eu gosto muito, né? O Mateuzinho, que é esse menino que tá de super-herói, Meu filho ele... chama Matheus. Sem H, por favor, Matheus. Ele é um menininho com deficiência. Tá. E eu faço, né, o que eu sempre digo. Quer dizer, sempre digo não porque eu não gosto de ganhar crédito por causa disso, mas a gente ajuda 4 ONGs. A gente dificilmente compartilha isso, mas é a Sopro de Amor aqui do Tatuapé, aqui da região. Legal. O Heróis do Bem, que visita crianças com câncer em hospital. O Rogério, a Patrícia. Tem a Bompar ali do Belém, que a gente sempre ajudou, e a gente ajudou muito o Matheus, a clínica chamada Matheus Álvares, isso. E a gente transformou o pequeno Matheus, a Mariana procurou a gente fez um custo, assim, bem só irrisório, para transformar o Matheus no mascote da clínica, e parece que ela tá abrindo a 5ª ou 6ª clínica agora para ajudar crianças especiais. Então, assim, e eu gosto muito do resultado do 3D dele, porque Nossa, a gente só deu pequenos detalhezinhos para mostrar a questão que ele tem, mas ele tá sempre sorrindo, né? A gente recebeu muita foto dele. Ele tem paralisia cerebral. Nossa, ficou lindo, gente. E eu gosto muito desse projeto. Olha esse olhar. E é o olhar dele mesmo. É o olhar dele mesmo. Então a gente fez o quê? A cabeça um pouquinho maior, porque tudo que a proporção é fora do humano, ela é mais comercial. Tudo que é humano vende menos. Então é por isso que todos os personagens são um pouquinho a cabeça maior. O Funko é um exemplo. Não é um caricato. Não. Tá, é uma proporção mais toy art. Tá, entendi. Tá bom. O do meio é o mascote da padaria Cepan, não sei se você conhece, Opa, né? Muito bom. Trabalho há 22 anos. E esses mascotes aqui do canto é um parque lá em Foz, chamado Blue Park, que a gente criou todo o storytelling do zero. Então, o Fred é o Coati, ele é o líder da turma, ele é o bagunceiro, é o líder da galera. O Baltazar é o Tucano.
Então ele não é um tucano preto, ele é um tucano azul É marinho. verdade, é. Pensando na coisa de exclusividade e comprar um produto dentro do parque, como a Disney faz, que Ah, tá uma bom. pelúcia X da Minnie só vende no parque. Sim, verdade. que é mais caro. Tem razão. Uhum. A Mia é uma onça florida, não uma onça pintada. Oh. Pensando em produto também, porque na região de Foz ali tem muita onça, inclusive comeu um monte de flamingo lá alguns anos atrás. E Provavelmente. não foi a Mia, que era a defensora. Provavelmente O os bichinhos Otto, dela estavam em O falta. Otto é o Sirizinho ali, que ele tem complexo de altura, que ajuda a turma. E o Vlad, ele é o tubarão branco, que cansou de morar no oceano frio e foi morar numa praia termal lá no parque. E o sonho dele é ser cantor. Então, porque assim, a ideia, na verdade, a gente acabou não conseguindo ainda fazer dublagem, por causa do projeto, por causa da pandemia, mas eu já pensei no projeto, porque eu tenho amigos que tem uma banda de rock chamada Beatles para Crianças, que tem o aval do Paul McCartney, que eles fazem dublagem. Então a ideia era fazer um crossover entre eles e fazer todo mundo trabalhar no mesmo projeto. Porque eu vi esses bichinhos se mexendo. A gente já tá a animação tá toda pronta. Sério? Assim, a animação que eu digo a modelagem 3D tá pronta para animar. Só que a gente tá esperando, porque veio pandemia, né? O mercado, tudo. Né? Para começar a animar, a gente já tá começando um papo de novo com eles para fazer. Mais um pitaco. Tem muita gente que procura a gente que tem a ideia que a gente é um fornecedor de estátua. Tipo, para buffet, preciso de uma estátua. Entendi. Tá. Não é fornecedor. Se pagando, Porém, a nossa expertise é o projeto. Tá, então, sim. Passa o briefing, qual a sua dor, qual a sua necessidade, todo o marketês aí. A gente faz storytelling, a gente amarra as pontas, a gente ajuda a criar interação nos personagens, a gente fala na cara, como você já percebeu, como esse seu personagem vai não vai rolar. Não vai rolar por conta disso. Quer continuar? Ok. Beleza, mas a gente sabe que você não vai ter o resultado esperado. Então, assim, todo o projeto como um todo é a nossa praia. A gente não é só fornecedor de estátua. E deixar uma coisa muito clara aqui, porque eu não sei quem que vai assistir. Sim. A gente espera que pelo menos Muitas 6 pessoas. milhões de pessoas. Amém. Eu não faço nada pirata, independente do dinheiro. Então, assim, se eu fizesse estátua pirata para buffet, eu tava milionário. Eu prefiro dormir tranquilo. Então, assim, todos os estúdios indicam a gente, porque eu prezo muito pelo nome que eu construí. Tem ética, né? Eu não faço nada pirata, eu já neguei muitos projetos porque existia pirataria. Então, hoje, falando em relação à parte de escultura, hoje os 2 únicos que têm aval para construir somos nós e a Iron Studios. Ponto. Porque nós preservamos muito a qualidade e a ética profissional dentro de contratos. Então, hoje, vou dar um exemplo. A Márcia me ligou e falou, Charles, eu quero comprar uma estátua do Mickey. Você tem um e-mail da Disney autorizando? Não tenho. Não faço. Não faz. Mas eu pago 1 milhão. Não importa. Eu não faço. Então, só deixar isso bem claro, porque é o que o Vini falou. Muita gente acha que a gente só faz estátua. Mas eu tô pagando. Então, você tá pagando, você vai fazer com outro. Comigo você não vai fazer. Exatamente. Então, essa é uma ética que eu levo muito a ferro e fogo. Muito bom. E eu acho que é por isso que os estúdios indicam tanto a gente, porque eu não faço hipótese alguma se não tiver um e-mail do marketing, da diretoria das licenciadoras autorizando. Tá certo, concordo plenamente. Cada vez mais. Sério, um trabalho sério, você tem etapas, você tem responsabilidade, você tem uma série de coisas que, inclusive, ajudam a valorizar o teu trabalho. Se a gente fizesse pirata, ia ser aquela coisa e te pago R$10. A credibilidade, né? Exatamente. Vamos pro próximo, Bruno. Vamos ver. Não colocou batatinha frita? Ai, faltou batatinha, Bruno. É esse que eu quero. Que esse é muito legal. Batatinha causou. Mesmo? E eu acho que... Gente, já vai? E o Monster of Rock. O Monster of Rock também, gente. Pode crer, é verdade. Aí você grava tudo, depois faz edição. Não, a gente deixa normal, vai direto. Então a gente pode falar mal. Pode. Fulano, você tá me devendo um Pix, viu? Não, aqui o objetivo é ser o mais espontâneo possível. Teve uma das nossas convidadas, ela trouxe a filhinha dela e a filhinha dela queria abrir o pacote. Eu falo, assim, ela estava sentada ali onde o Vini tá.
abre o pacote pra ela. Porque, meu, isso aqui é a vida como ela é, entendeu? Essa coisa muito engessada, assim, não, já chega tanta regra que a gente tem que cumprir, tantas responsabilidades, então, pelo menos, tem que ser mais espontâneo, assim, só se tiver uma coisa muito específica. Mas, do contrário... Eu não tenho problema de falar de nada, não. Inclusive, eu já fui em outros e falei a respeito até de política. Sim, sim. Falei, é meu pensamento e ninguém vai mudar. Cabe a nós respeitar, né? Cada um respeitar o outro. Não assim, quer dizer né? que eu não gosto de você, mas não, eu não concordo. Imagina, uma coisa não tá ligada eu não concordo à outra, disso, gente. daquilo. Não, aqui Como eu sou palmeirense, outro é corintiano, ele é São Paulino. meu filho é palmeirense, então, eu sou São Paulina, então... Minha esposa e minha filha são São Paulina e eu sou palmeirense. Nossa, mas vai no estádio com você? Não, a gente acompanha vôlei. Nossa parada é vôlei. Fala do vôlei enquanto é. Então, enquanto o vôlei, Bruno... na verdade, assim... Você tem um projeto, né? Eu sempre joguei vôlei. Eu não sou um cara alto, mas eu joguei Copa da NAP, né? Essas coisas pela faculdade. Gente. Cheguei a fazer peneira no Palmeiras em 96, quando eu tava começando a faculdade. Só que eu já tinha agência e acabei escolhendo a agência. Tá. Também porque eu não ia muito longe com 1,72 m de altura, né? Não ia passar os 3 dedos da rede. E aí eu sempre busquei assim, por que eu não posso fazer algo com o vôlei? E aí, assim, acabou adormecendo isso. Só que no meio da pandemia... O William Mago, que estava no Minas, fez o tal do desafio do Mago no Instagram, porque ele estava na casa dele lá em Itu, e eu estava na nossa, do meu pai em Atibaia. Começou a fazer uns desafios, eu comecei a fazer desafio, marcar ele começou a dar like, e eu comecei a dar like, chamei ele no Instagram, falei, cara, eu tenho uma agência, vamos trocar ideia? E a gente começou a trocar uma ideia, marcou um vídeo, a gente se conheceu, né, e falou, porra, tem um projeto X, chamado VEC, que é Volleyball Experience Club. É o primeiro clube digital de vôlei. Eu vi, né? você falou, então, você entra lá, vai ter novidade, agora que o William se aposentou, vai ter novidades para fazer clínica de vôlei, vai ter produto com desconto, é tentar trazer para o Brasil o que a NBA faz lá fora. É uma cultura, que a NBA lá fora arregaça, né? O pré-show, tentar trazer para o vôlei. E nesse meio tempo, com a amizade que eu criei com o William, que hoje é brother, né? Tá estagiando na Globo, comentando lá no Globo. Então, ele é novato, então ele é o estagiário da Globo. Ih, já era. Eu conheci o Gustavo Endres, que também virou amigo. Aí, nesse meio tempo, em 2020, pré-pandemia, né, antes do William, eu conheci o Murilo e a Jaqueline num hotel. A gente virou amigo, por causa de papo de moto. Hoje a gente está desenvolvendo um projeto com a Jaque, com o Murilo. Aí, eu fiz o bacana foi assim... A gente fez uma mala de garrafa PET pro William, de presente, igual essa daqui. Legal. Ele postou, e aí o Minas me procurou, eles compraram mala para todo o time do Minas, personalizada. A Jaque, eu fiz uma pra Jaque de TikTok, porque ela tá sempre na rede, né, com os vídeos dela. E aí eu acabei fazendo uma pro Gustavo, e aí começou a virar um case, e hoje eu tenho amizade com jogadores. Eu falei, porra, agora é a hora de tentar fazer algo pelo vôlei, que é o esporte que eu amo, né? E minha filha ama, minha esposa, né? Passou a vida dela inteira indo no Ibirapuera, ver os jogadores, né? Então, eu também sempre ia em Liga Mundial. E aí eu falei, cara, eu preciso montar alguma coisa para ajudar o vôlei. Eu montei a Kaan Sports, né? A nova marca, né? Um braço da Kaan, voltado para esportes. Então tem uma linha de roupas esportivas, essa aqui que eu tô usando agora. Que legal. Ela é uma camiseta feita pela Zaiden, lá do sul de Jaraguá. É uma camiseta com proteção solar, UV50+, ela é anti-odor, porque ela é toda microperfurada. É uma camiseta de alta performance. E aí eu fiz uma, mandei pro Gustavo, que postou, o William postou, e aí começou a virar, eu falei, é a hora. Legal. E nesse meio tempo eu acabei conhecendo o Didio, né, campeão olímpico, o Marcelinho, o Escadinha, então toda essa turma. Então agora eu falei, agora eu vou tentar fazer algo pelo vôlei. Então eu lancei a loja anteontem. Ai, que legal! Chamada Kaan Store, né? Kaan Sports ou Kaan Store vai cair no mesmo lugar. Pra tentar trazer um pouco dessa coisa do vôlei, porque hoje, se você gosta de vôlei e vai numa loja, você não consegue comprar uma camiseta porque não tem. Tem razão. Porque só tem pro futebol. É isso mesmo. Então, agora a gente tá tentando trazer um pouco desse amor. A gente desenvolveu a marca do Alan, que tá na seleção, né? A gente tá terminando de montar o e-commerce dele. A gente tá desenvolvendo a marca do Sandro, que é o capitão do Vedacity, né? O levantador, que ele tem uma marca, ele levanta com uma mão.
Pô, legal, E a gente virou amigo, a gente acabou de fazer uma clínica de vôlei legal. ali na Leopoldina com campeões olímpicos e medalhistas. Então foi o Anderson do SESI, que é o Tá. técnico do SESI, que também bom. é brother. Uhum. O Sandrinho, capitão do Vedacity. A Érica Coimbra, que é medalhista olímpica em 99, se eu não me engano. E o Carlão Arruda, que agora a gente vai fazer uma próxima clínica no dia 31º em Brotas. O Carlão ele é multicampeão de vôlei de praia. Tá. 4x4, campeão olímpico, e é um cara que o treinamento é muito específico, que é voltado para areia, né? E a gente fez essa clínica e foi super bacana, né? Porque a gente trouxe a vivência de um treinamento de alto desempenho para pessoas normais. Sim. E foi super bacana, porque assim, todo mundo curtiu, ganhou um presente, ganhou uma camiseta. Então, assim, agora eu tô juntando o amor e a paixão. Nossa, O amor que é a sensacional. Caam e a paixão que é o vôlei. E a gente vamos ver os próximos passos. E aí, para entrar nesse clube... Não paga nada, você tá. se cadastra. Ela tem 20 perguntas para saber o nível que... O VEC, né? Tá, isso é. Tem 20 perguntas para saber o nível de conhecimento que você tem de vôlei, Tá bom. o que você segue, e aí você vai ter um cadastro. Agora a gente vai começar as ativações, agora que o William se aposentou tem 2 meses, mais ou menos 3 meses, só que ele tá na Venel comentando. Então, passando isso aí, a gente vai retomar o projeto e vai ter algumas barganhas de descontos com as Sigvares, com alguns parceiros aí, e a gente vai criar uma próxima clínica de vôlei para ter experiência de treinamento. Nossa, ia ser muito legal, hein? Sim, então, vai assim, ser muito legal. E agora o meu foco nos próximos 2 anos é a Caam Esportes. Ah, legal. Porque assim, a Caam, ela anda, tem os Ela projetos, anda, ok. tem o projeto. Já tá madura, né? O Vini toca alguns clientes, né? Tá então madura. tá madura. Isso. E agora a ideia é trazer o amor ao vôlei e fazer algo pelo vôlei, porque não tem. Eu né? tinha uma pasta, lembra quando o vôlei ficou... Sim, época do Giovanni, do Gustavo, do tinha... Maurício. Sabe aquela coisa de menina mesmo? Kid. Gente. O Kid é um que vai assistir esse vídeo, eu tenho que falar o nome. Kid. O Kid, a gente virou amigo, Nossa, né? gente. Teve um Jogo das Estrelas o ano passado ou retrasado, não lembro. E eu fui buscar ele no aeroporto não, no hotel, a gente foi pro jogo, acompanhou e depois ele acabou indo pra minha casa até esperar, porque ele tava em Congonhas, né, pra pegar o avião e eu moro próximo. E ele ficou jogando videogame com a minha filha. Você imagina, um cara que é campeão, Sim. jogador, era um canhoto oposto, né? É mesmo, hein? E tá ali com a gente, jogando videogame com a minha filha e hoje é um grande amigo, né? Então, assim, bons tempos. É um amor, né, de amizade, porque, assim, imagina você trabalhar com o seu ídolo, né? Sim. Porque eu comecei a jogar vôlei por causa dessa turma aí de, né, 92, Exato, Negrão, gente. Pampa, então, assim... Tinha minha pastinha com as fotos, né? Aquela coisa de revista antigamente Então, que tinha. Exato. Pegava álbum de figurinha da Panini. Nossa, era então, muito assim, legal. É muito muito prazeroso você conseguir fazer algo agora pelo vôlei. Então, eu tive essa semana mesmo, eu tive uma reunião com o Rodrigão também. Que legal. Então, assim, vamos ver aqui os próximos passos. E eu acho que até a criançada, assim, os jovens estão precisando disso, né? Sair do tablet, né? Trazer, tipo, ícones, ídolos, pessoas que elas possam se espelhar de forma positiva, como a gente teve. A gente teve muitos, então eu acho que isso é um projeto que... Exatamente isso. Isso é muito legal, hein? Então, assim, é juntar e tentar trazer um pouco desse outdoor aí, né? Do esporte. A gente vai fazer uma clínica agora em Brotas, no Areia que Canta. Dia 30 e dia 1º, com o Carlão Arruda. Talvez em agosto, estamos para confirmar, vai ter uma clínica no Vedacity, em Guarulhos. Ah, legal. Com o Sandrinho e com o Anderson, ainda tá para confirmar. Tá bom. Então, a gente vai tentar trazer, pelo menos cada 2 meses, uma clínica de treinamento para você ter o contato com o ídolo, você tirar uma foto com o cara. Isso é legal. Tipo o que o Chris Hemsworth fez com o seu irmão, tirar uma foto com o ídolo, com o Chapeleta. É né? verdade. É isso. E hoje tem o da Leopoldina que já tá funcionando. O da Leopoldina, na verdade, foi um sábado, porque bom. a gente montou um campeonato de beach sports. Tá bom. Né? O Ale Camara era um professor de faculdade, aí a gente montou uma academia de beach sports, futevôlei, beach tênis e vôlei de praia, chamada Urban Beach Sports. É uma das academias mais legais que tem, não é
porque ele é meu amigo, porque assim, o tratamento da areia, o cuidado, Tem isso. ele chega a ser até chato. Uhum. Viu, Ale? Camara, você é chato. E aí, assim, mas é um grande amigo há 30 anos. Tá, E a gente acabou montando um campeonato lá de beach sports, tá, chamado Urban Beach e Can Sports. tá. E fizemos futevôlei um final de semana em abril. Beach tênis em maio e vôlei de praia em junho. E aí foi no domingo o vôlei de praia. Então, um dia antes eu fiz uma clínica Tá com bom. os campeões para tentar trazer essa expertise e foi uma coisa bacana. Mas não é definitivo na Urban. Entendi. Tá. Mas foi a primeira que Um a gente experimento fez. vocês É fizeram. o primeiro experimento da Can Sports como uma organizadora de um evento e foi Tá. super bacana. O resultado, o feedback, foi bem legal. Que legal. Quando tiver coisas, me marca que eu divulgo Sim, lá no com Instagram certeza. também, que é legal isso daí. Ô, Bruno, você achou o tudo? Eu tô com tudo na cabeça, gente. Mas Eu tô foi ele mesmo. foi- Né? Olha isso, gente! Conta tudo. Essa daí começou lá em 21. Nós fizemos a batatinha frita. Ela ficou na Paulista, ali no Center Paulista, 3, lembro. durante 15 dias, se eu não me engano. Uhum. Aí não deu tempo de fazer ela movimentando tudo, Tá. por causa da robótica. E aí, na época que teve o evento, foi tanto barulho ali na Paulista, e eu falei, pô, pro ano que vem, se vier na Comic Con, vamos fazer a cabeça dela mexendo. Verdade. E essa daí é a foto da Comic Con, da CCXP, Sim, sim. do ano passado, que a gente fez a cabeça dela movimentando para ter atração. Eu vi. Uhum. E agora estão desmontando, acho que nesse exato minuto, a boneca que estava no Tudum, No Tudum, da né? Netflix. Esse daí eu não consegui, não. Tava uma fila E gigantesca pra poder ela tem entrar. 3,80 metros. 3,80 m, né? 3 Gente, eu metros. vi. Eu achei sensacional. Eu falei, perfeita, né? Perfeita também, gente. Muito legal. É um dos projetos mais bacanas que a gente fez. Não, e o É uma Round boneca- 6 foi tipo. Exatamente. E o maratona. Eu falei, gente, que desespero esse negócio, assim, né? Essa boneca, ela remete à infância, à inocência, mas ao mesmo tempo ela tem um mata. lado sombrio A também, gente queria né? colocar som dela de metralhadora, tudo, só que aí a Comic Con Não, E aí entra... travou a ideia. não tem, tá certo. Não, É, não pode. não, Não porque podia pode. criar problema, Não, correria, achar que é exato, verdade. Não é legal. É. Verdade, né? E é um lugar que fica muito cheio Sim. de pessoas. Tem pessoas que talvez gatilho de trauma, Sim. essas coisas. Então, realmente... É, Mas e fora e isso, ok. E uma série e uma rajada de metralhadora num ambiente não vai ser vai muito rolar, bem-vindo, né? né? Não vai rolar, né? Então, mas assim, a proposta é sensacional, é maravilhosa. E o outro qualquer do... Pode pôr o outro, Bruno. Cirque du Soleil. Gente do céu. Olha a expressão. Então, esse daí é o maestro É isso que eu te falo, do que é o último detalhe. show, né? O Bazar. E aquela mesma história. Estar no lugar certo na hora certa. O pessoal do colégio de 92, que a gente se formou, fizeram um grupo de WhatsApp. Tá. E me acharam. Porque meu nome não é Charles. E eu não vou te contar qual que é o verdadeiro. Não vou. Interessante. Então, ele sabe, se você falar, você tá demitido. Olha a dica. Entendi, tá bom. Cai a dica. Aí me adicionaram no grupo e aí, pô, galera, desde 92 a gente não se fala, tal. O que cada um faz? Ah, sou professor, sou jornalista, trabalho com... Eu falei, ó, pessoal, eu tenho uma agência, lembra que eu desenhava? Eu tenho uma agência criativa, assim, tal. E nisso tocou o telefone. Era um dos amigos lá, o Pericles, que trabalha na agência que tem a conta do Cirque du Soleil. E aí falou, cara, eu quero fazer uma boneca pro Cirque du Soleil pra daqui 30 dias. Dá? Dá. E a gente fez o primeiro projeto, foi o Ovo, que tava no Ibirapuera. Sei. E aí eles gostaram tanto do resultado, a gente fez o ano passado o Bazar. Perfeito. E agora a gente tá negociando o próximo show, que vai vir pra São Paulo esse ano. Tá. Tá em fase de negociação de contrato da parte deles lá. Aham. Então esse daí a gente já usou uma impressão 3D, então a cabeça é 3D, a gente fez mod, fez uma roupa real, junto com a Paula, que é a aderecista. Então foi um trabalho bem bacana e até o maestro do próprio espetáculo ficou impressionado quando ele se viu, né? E que foi diferente do... olha que interessante que você falou do Capitão América. Ele poderia ver porque não tinha o storytelling do filme, né? Mas o Capitão América mas não, deve porque ser- o Capitão América sem a roupa é Steve Rogers. Ele é uma pessoa normal. Mas é interessante, né? O impacto que a pessoa tem quando olha, assim, que se vê a semelhança, né? Sim. 30 dias vocês fizeram? Essa daí demorou. Não, essa daí demorou um pouco mais por causa da roupa. Uhum. A gente acabou fazendo uma outra estátua que não deu muito certo. A gente refez essa daí.
e entregou para eles, mas demorou mais ou menos em torno de 40, 45 dias. Muito legal. E o chapéu ficou muito legal, né? O chapéu foi o Detalhe. próprio pessoal lá do Cirque du Soleil que acabou fazendo, porque Ah, é? pegou do Tá. próprio maestro, Ah, tá. para manter a Do identidade. pessoal, legal, né? Tá bom. Acho que acabou, Bruno? Se acabou, põe o... Aí. Esse. Ai, que legal. E esse eu acho que é um grande case, porque é a primeira Tá. vez que um show de rock da Mercury faz um boneco que interage, e assim, é uma fantasia de 2,50 m. E o bacana foi que ele entrou no palco junto com a Doro, né, fazendo a abertura do Monster of Rock lá no Allianz. E depois ele ficou interagindo, tirando foto com a galera. Isso foi uma experiência que a gente fez lá com o pessoal da Mercury, para ver onde a gente errou, onde a gente acertou, para o próximo Monster of Rock fazer uma coisa um pouco mais complexa, com laser, robô. A gente vai ainda tentar entender como vai ser o projeto. Então foi bem legal isso aí. É uma fantasia de látex. Ah, é? E a pessoa entra por trás ali Tá. das costas Nossa, dele, você como um grande macacão. muito o que a gente chama em metodologia ágil design thinks, né? Porque o design thinks ele tem várias etapas. Por exemplo, você falou isso daqui. Aí tem uma parte do design thinks que chama prototipar. O que seria? Na realidade, aí tá mais que protótipo, né? Mas tudo bem. Mas é tipo, você traz um projeto e entrega de uma forma. E isso acontece muito em app, né? Nos aplicativos. E aí você entrega, não é um mínimo, aí tem bastante, mas tipo, você entrega um MVP, né? Que é o mínimo com o que você tem lá para entregar. E aí você fala, pô, ficou bom? Fala, não, ficou bom, mas 50%. Aí você volta e refaz o projeto até chegar no desejado que a gente fala. Então, é muito esse daí, na verdade, assim, eu acho que pro próximo ano, a gente tem que mudar alguns detalhes na modelagem do boneco, o digital. Tá bom. Para pensar na usabilidade. Da pessoa para vestir, para ser um jeito mais fácil, porque era uma fantasia muito quente. É isso que eu ia falar. Tava quente no dia, então, não tava quente, Ainda mas bem. assim, o Renato que fez, o ator, ele sofreu bastante porque a fantasia é muito quente. Tá bom. Né? É o mesmo perfil que o pessoal da Universal usa nos dinossauros, que é latex com espuma. Nossa, então é uma fantasia quente. A gente deu sorte ainda que estava mais ou menos frio no dia, porque se tivesse calor ele não teria conseguido usar. Apesar que no meio do peito dele ali tem respiro. Aqui é respiro, tudo, mas mesmo assim é muito pouco. Ele fica exatamente ali a visão do olho dele é bem naqueles 2 buracos aqui no peito, bom, né? entendi. Mas mesmo assim é uma fantasia muito quente. Então a gente tem que pensar também, não só pensar no projeto em si, como que vai ser. A gente tem que pensar em quem vai usar, o quanto ele vai sofrer. Com certeza. E sabe uma coisa que você está falando aqui, eu estou pensando, tem aqueles painéis eletrônicos 3D agora, que tem naquelas grandes avenidas de outros países, mas o que eu estou achando muito interessante é que a Caan, ela traz uma proposta 3D viva. Sim. Porque digital hoje Exato. É tela. A ideia faz no sentido assim, é o que as pessoas esperam. Mas quando você tem um 3D fora, é tipo, imagina esse monstro, né? Um monstro, né? Aqui, ele vindo... é uma vivência, entendeu? Tipo, então, é o que a gente fala da humanização da marca. Tudo que é tocável é diferente. É isso aí. Então, eu sempre brinco quando eu vou dar palestra ou algum cliente que vai fazer algum projeto, fala assim, vá na Disney. Se você vê alguém trepando num boneco pra abraçar, pra apertar, pode ir lá que é brasileiro. Com certeza. Porque a gente gosta de apertar, de abraçar, de subir. Então, assim... Tudo que a gente vai fazer projeto de parques, né? A gente tem feito muitos resorts aqui em São Paulo, no Brasil. Eu vi no teu portfólio, tem bastante. Vamos pensar em estátuas de alto impacto. Sim. E no mínimo 1,70 m de altura, porque aí não tem como a pessoa subir em cima da estátua. Então tem que pensar sempre nisso, porque o pai vai colocar a criança em cima do boneco de qualquer jeito. É um abençoado. Então, tem que pensar nisso. Então, o brasileiro gosta muito dessa coisa do tocar. Até mesmo a que você falou do Bob... O Bob é uma das esculturas que eu mais gosto, por quê? A gente sempre tira uma foto com o personagem. Sim. Por que não o personagem tirar com a gente? Então a gente botou um pau de selfie na mão dele, e aí você põe o celular no timer e o Bob tira uma foto contigo. Então a gente criou um storytelling novo. E aí depois disso a Sadia procurou, tanto que a gente fez a NBA House. Eu não sei se o Bruno consegue colocar o NBA House. É um dos maiores cases que a gente fez, porque a gente subiu a régua
de qualidade do Leg Track, né? E tá tendo um grande apelo da marca, da Sadia, agora com o Leg Track. E a gente agora assinou um contrato de exclusividade de pelo menos 1 ano, é só a gente que pode produzir para eles. Que legal. Porque a gente trouxe o storytelling exatamente como é o Leg Track no digital pro físico. Tá. E tanto a fantasia quanto a estátua, eles são exatamente iguais. Então é bem bacana. A gente acabou de entregar o NBA House, acabou domingo. Nossa. A gente fez o Leg Track lá, o meu pessoal ficou lá durante 18 dias direto, acompanhando o ator, dando suporte, costura e tudo Olha, mais. que legal. Eu não sei se você consegue Dá colocar pra aí, pôr Bruno. aí, Bruno? Ou não? Vê se você consegue. Que água aí. Não, cara? tô sossegado, obrigado. A gente não tinha separado, né? Então, Não, mas sem problema. não tem. No stress. Essa no meio é a Luciana, é uma grande parceira. Aham. Ela é da East Partner, uma agência de licenciamento. Ela tem Rota 66, ela tem Charlie Brown Jr., ela tem vários Charlie Brown. licenciamentos. E ela compareceu lá pra ver o monstrão de perto. E o meu irmão, na época dos shows de rock, O seu irmão tirou foto com ele. A gente foi em show quando, tipo, eles nem eram muito famosos também. A época do Tijuana, que hoje é Tijuana, mas na época os meninos chamavam os Teobaldo, né? A gente foi pro Rio de Janeiro, atrás dos caras. Aquela coisa bem de fã mesmo, sabe? O primeiro show de rock do meu irmão, eu que levei, porque eu era mais velha, né? Então, tipo, o primeiro foi o Hollywood Rock. Lembra desse festival que teve? Foi muito legal. Foi Sepultura, Live, Robert Plant, Ugly Kid Joe. Nossa, o meu primeiro gente. show de rock que eu fui sozinho, eu fui no Olímpia ver Bush. Ó! Sozinho? Sozinho. Caramba! Aí, ó, Aí, ó. Obrigado, Bruno. Valeu. Esse aí é um dos cases que eu acho que mais fez barulho, que mais saiu É a mídia. mesma proposta, né? Então, aqui a primeira foto é como que é a cestinha, legal. onde você põe o celular, e aqui é a foto como fica na selfie. A proposta. E aqui do lado direito é a fantasia. O ator está dentro. Aqui são 2 estátuas, é a mesma estátua. Gente, E aqui é a fantasia. é quase imperceptível, né? Exatamente. Que legal. E essa daí é mais confortável? Não, então, na verdade, essa daí tem um capacete de moto dentro. Tá bom. Ela é quente, mas Tá. não chega a ser tão quente quanto o Monster of Rock. Porque o látex porque, na verdade, embaixo é uma roupa normal com enchimento da barriga. Que bonitinho. Agora o Monster of Rock não, a borracha veda os poros da espuma, né? Sim, sim. Enchimento na barriga, na bundinha também, né? Você tinha comentado do design thinking das coisas, por exemplo. Isso, Essa estátua, por exemplo, a gente tem essa fantasia, a gente tem que ter pensada num fenótipo de pessoa. Exato. Então, assim, ele tem que ter altura, ele tem que caber, né? Isso, exato. Você pega um cara cabeçudo, não vai caber naquele... E não vai ser naquele proporcional, capacete, né, exatamente. ao desenho, né, que é a marca que Então, tudo propõe. Tem que ser planejado antes para funcionar. Exatamente, é muito legal. É um dos projetos que eu mais gosto, porque assim... Muito bonitinho, né, A gente subiu demais o nível do que eles tinham de fantasia. E aí o pessoal falou, cara, é isso. E a gente agora assinou um contrato com eles aí, pelo menos 1 ano, muito legal. para desenvolver para eles. Porque assim, a estátua, ela funciona. Sim. Mas a fantasia interagindo, o não. que eles fizeram o que na você NBA falou House... de humanizar. De novo. O que eles fizeram na NBA House esse ano foi espetacular. Muito legal. O Sandro, que é o ator aí desse case aí da NBA House, ele detonou, porque ele é bailarino, ator, então tem uma ele é o Leg corporal, Track. né? Ele é o Leg Track. O primeiro job de fantasia que a gente fez com eles e estátua foi o Lollapalooza do ano retrasado. Poxa, que da hora, meu. Muito legal. Eu acho que foi, né? Ô, Bruno, põe o Carreira Consciente pra mim. Todo mundo vem aqui tem que responder 2 perguntas para o Pod Wellington. O Soldados Ni, lembra o Soldados Ni? Qual a sua missão? Quase isso. Isso daí é o Carreira Consciente, é o meu método, né? Tá. E todo mundo tem que, quando chega aqui, responde aí essa pergunta, né? Então, o Charles Caan, né, na sua carreira, na sua trajetória profissional, você mudaria algo? Nada. Nada. Faria tudo igual. Tudo igual. Eu acho que assim, tudo que eu vivi,
tudo que eu sofri, tudo que eu paguei, tudo que eu errei, fez o meu aprendizado pro que eu sou hoje. Vou errar hoje perto do que eu vou fazer no futuro, eu não mudaria nada. Nada. Foi... Só cuidaria mais do meu cabelo pra eu ter cabelo. Pensando pelo lado pessoa, mas assim... Que também tá incluído na carreira, mas eu por não favor. mudaria, da minha carreira eu não mudaria nada. Tá, e o que é uma carreira consciente pra você? Eu acho assim, carreira consciente, não sei exatamente se é o que você espera escutar, Não, mas não assim, é o que eu imagino entende. é você subir na vida, você ter um trabalho, você fazer algo com amor sem pisar em ninguém. Eu acho que essa é uma carreira consciente, porque tudo que eu tenho, o que a gente tem, os funcionários, os parceiros, os colaboradores, o que é, eu acho que eles podem falar, o Vini, ele pode responder aqui, né, também. A gente nunca teve briga, a gente nunca teve assédio moral, a gente nunca teve questionamento, a gente leva um clima super bacana, de descontração. Até a Carol, que saiu da agência, a gente mantém muito contato, ela falou pra mim essa semana passada, falou, tô sentindo falta do clima da Carol. Porque as empresas hoje, o corporativo, porque a gente era zoeira, a gente parava um tempo, ia tomar um café lá na agência antes de fechar. Eu acho que assim, uma carreira consciente é você saber fazer o seu trabalho de uma forma bacana, você saber vender seu projeto, você crescer sem pisar ou usar alguém de escada. Eu acho que onde eu tô hoje, eu nunca atropelei ninguém no método, né, de passar a perna e tal, para estar onde eu estou. Né? Eu sempre fui pelo meu mérito. Então, assim, o que eu sempre falo para os clientes, eu vim aqui para falar do cliente. Vou dar um exemplo. O A faz o projeto desse jeito. O trabalho dele é bom, só que o meu é melhor. Eu não menosprezo o trabalho dele. Eu valorizo o meu. Eu acho que isso é uma coisa consciente. Como eu já tive casos de falar, porque o Charles ele faz do jeito errado e eu faço melhor. Diversos. A gente não precisa citar nomes aqui, né, Vini? Então, assim. Ética. Mas, assim. Faz bem. Já vários casos, só que, assim, os clientes eram meus amigos e falaram, cara, Fulano, Ciclano, Beltrano, tá falando assim de você. Eu falei, tá, tudo bem, ele pode ser melhor, mas valorize o seu trabalho, não menospreze o do outro. Então, acho que esse é um grande ponto para ser algo consciente. Eu acho que é ter uma ética profissional. Eu acho que esse é o grande tag da minha carreira, da minha personalidade, é a justiça profissional, sem pisar em ninguém, e valorizar meu trabalho. E ter tesão no que eu faço. É isso. Que delícia, hein? Ô, Bruno, põe o vídeo da marca do Kaan, por favor, que a gente vai falar pra gente finalizar. Esse vídeo, você falou que foi... Esse daí, na verdade, foi um vídeo que a gente fez. Deixa eu passar o vídeo aí. Esse vídeo aí foi um vídeo que a gente fez em comemoração ao ano passado, 29 anos de agência. Que legal, parabéns. Eu queria comemorar alguma coisa quebrada, não 30, não 25, não 40, eu vou sempre comemorar coisas diferentes. E aí eu pedi para alguns amigos, designers da minha equipe, fazer intervenções no logo, porque eu acho que eu comecei a desenhar lá no colégio MTV. Tá bom. E é uma grande inspiração pra gente o que a MTV fazia nos logos. Verdade. Com donut, com pelúcia, com tijolo. Eu falei, por que não trazer um revival disso? E aí eu pedi para todo mundo, pedi para alguns amigos fazerem intervenções, né? Claro que muitos não fizeram, não deu tempo, cronograma. Sim. Mas a gente fez 190, quase 200 intervenções. E filhos de amigos, a minha filha, várias pessoas. E aí é um resultado, porque esse ano a gente faz 30. E a gente vai pensar alguma coisa um pouco diferente. Legal. Talvez para 31. Né? Não para 30. Então, eu acho que é mais para mostrar um pouquinho a visão de cada designer que participou do projeto aí. É a alma da Kaan, né? Da tua história em si. Né? Exatamente. Muito legal. Pode colocar o pódio L, tá, Bruno, por favor?
E a marca tá tatuada no meu braço, né? Não vou mudar. Cadê? Tá aqui, ó. No meio da máquina do Homem de Ferro. É isso aí. Porque levar eu pra tenho- posteridade. Porque eu tenho 2 heróis favoritos, né? Tá. O Homem de Ferro Ah, tá. e o Bruce Wayne, Nossa, porque... então, quando você fez aquele projeto, você pirou, Então, você né? imagina assim... Por que eu gosto dos dois? Qual que é o poder dos dois? Sim, Dinheiro. dinheiro, money. Com dinheiro você consegue. É isso, eu concordo. Então, assim, por Nossa, isso... super concordo. Por isso que eu acabei... Gosto. Eu gosto mais deles. O Batman, né? E o Bruce e o Tony Stark. Porque o poder deles é dinheiro, né? É tecnologia. Então, assim, a gente consegue... Com dinheiro a gente consegue fazer muitas coisas e ajudar os outros também, né? É isso aí. Bem, vamos finalizando. Quero Muito te obrigado. agradecer. Tô aqui monitorando o tempo. Obrigado, obrigado. Lógico. E você quer deixar alguma mensagem para tua audiência, para as pessoas? Não, só queria que todos aproveitassem a vida. É curta, É isso aí. faça o melhor e tente não ferrar o próximo. Acho que esse é um grande ponto, Muito bom. porque infelizmente no Brasil, eu acho que a maior prática do, não generalizando, Sim. claro, é sempre tentar levar vantagem ou ferrar o próximo para infelizmente. subir na vida. Então, é algo que eu não faço. Eu já recusei muitos projetos. Uhum. Ah, me coloca o projeto, me ajuda, me bota um BV e a gente não é dessa prática. Então acho que é mais isso e quem quiser acompanhar a gente, Isso, fala tuas tem redes. o Instagram, Estúdio com S mudo Kaan e as outras redes são todas Charles Kaan. Tá bom, depois a gente coloca no descritivo. E a Kaan Sport, que quem pratica Isso. esporte conheça Uhum. as roupas, as malas, toda a clínica de vôlei, a gente vai tentar fazer algo bem bacana pelo vôlei brasileiro. Tá bom. Então é isso. Que, aliás, é o maior esporte, maior vencedor do Brasil. É verdade, né? Olha, bons tempos quando o vôlei Bons dá pra tempos. ver, né? Nossa, eu que diga, pirava. Então tá bom. Pessoal, fomos aí para mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aí pro meu brother, Marcos Chapeleta, por ter trazido essa conexão aqui. Foi momentos muito agradável. Charles tem uma energia muito boa, posso dizer que você é abençoado, que Muito você obrigado. veio com um dom nato assim, você não tem... prosperidade por acaso. Então, né? Muito obrigado. Realmente isso faz parte do seu ser. E fiquem comigo até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera.